Beleza, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um Shagcast. Aqui é o João do X Anime Gamer. Eu tô mais uma vez aqui com o Little Zé. Se apresenta aí, cara. E aí, pessoal, tô mais uma vez sem saber fazer a apresentação decente. Mas vai sair, tá? E só lembrando, gente, a gente vai estar postando os episódios agora todo domingo às 6 horas. Se não tiver, vai pro outro domingo, tá? Que às vezes a gente não consegue reunir pra gravar, mas a ideia é ter todo domingo o programa pra vocês aqui às 6 horas, tá? E dessa vez a gente vai falar de um spin-off de My Hero Academia que chegou no Brasil, o Vigilante My Hero Academia Illegals. E ele tá com 2 volumes aqui, até com um novo papel, Snow, que é look screen, só que um pouco mais acinzentado. Tem uma qualidade boa ali pra tentar justificar o preço. E a premissa desse mangá é você ter uma abordagem dos heróis da obra original, só que numa perspectiva totalmente diferente, porque aqui a gente vai ver heróis ilegais, aqueles que trabalham sem licença, já que na obra original tem todo aquele foco nas escolas, na hierarquia dos heróis, né, como o Midoriya tentando se tornar um herói de verdade, aquele oficial. Só que tem alguns crimes, alguns tipos de delitos naquele universo que eles só podem ser atendidos por essa galera que é ilegal. Então essa obra oferece essa outra perspectiva. O mangá posiciona até, tipo, ó, não é todo crime que um herói gigante, um herói grandioso vai vir aqui te ajudar. Sabe, tem crimes menores que vai ter que ser uma pessoa aleatória na rua pra te ajudar. Uhum. E tem essa ideia também da sociedade pesada, né? Então você tem coisas que não são apresentadas na obra original, que é uma No Boku no perspectiva. Hero, Hum. no Boku no Hero original, tu tem toda uma ambientação polida de Battle Shonen, que é aquela ambientação onde todo mundo é muito feliz, onde a sociedade é maravilhosa, onde tudo funciona muito bem. O Vigilante você passa na mesma sociedade, só que ele consegue ter uma ambientação mais pesada. Claro, não é uma ambientação de seinen, não é uma ambientação super trevosa, mas tu vai ver mais palavrões, tu vai ver personagens bebendo, fumando, sabe? Tu E vai ter essa distância maior ali. é como se fosse submundo da obra, né? Até cria um contraste legal, né? Porque eu acredito que o spin-off ele tem que buscar essa identidade própria, né? É claro que ele vai ali usar o nome pra se passar no mesmo universo, pra dar às vezes um complemento, como é o caso dos vigilantes. Só que é interessante você ter essa identidade. E ela acaba até mesclando bem porque ela faz sentido com a obra. A gente vê isso muito com o Stein na obra principal, esse lado do submundo. Então, digamos que é uma coisa mais puxada pro que a gente vê no arco do Stein, mas ao mesmo tempo você tem mais coisas a serem comentadas ali. Você tem mais coisas que não foram apresentadas na obra original. E a gente vai acompanhando um grupo, né, de heróis disfuncionais, né? O protagonista é chamado de Koichi e ele tem um poder extremamente questionável. Basicamente, o cara sai ali andando no chão como uma aranha, um poder inútil. Ele desliza. Ele Ele desliza, desliza. ele. Se ele encosta três partes do corpo no chão, ele desliza. E isso é uma questão bem interessante do poder dele, porque no Boku no Hero a gente é apresentado a um personagem que não tem poderes, ganha poder e vai se tornar um herói. A gente é apresentado ao Mirio também, que é um personagem que tem um poder questionável, um poder ruim, mas ele desenvolve muito bem e ele fica super forte. Uhum. No Vigilantes não tem isso. A habilidade do Koichi é ruim e ela continua ruim. Sabe? Ele, Exato. ele usa bem ali em alguns aspectos, mas ele não vira um Mirio, sabe? Não, ele é bem meia boca, É sabe? bem pé no chão e é até idiota às vezes como ele consegue descobrir, né? Por exemplo, ele não consegue frear na obra e como ele descobre que ele pode frear. É sempre uma tirada, assim, sabe? Como tu não pensou nisso? Que habilidade é essa que tu tem, né? E também eu acho interessante que a obra ela tenta situar esse Koichi. Ela dá um backstory ali, assim, bem simples, mas situa que ele era uma pessoa que queria amigos, que ele não consegue ter amigos, e por isso ele tava daquele jeito. E ele tem um certo ideal de justiça muito grande. Tanto que a ideia do personagem, como é confirmado na própria obra, é como se fosse um Midoriya que não encontrou o All Might, né? Que é uma É, perspectiva muito e é interessante. um pensamento muito interessante, porque no Boku no Hero a gente é apresentado ao Midoriya como protagonista, e ele encontra o All Might, e a partir dali a vida dele dá certo. Isso. Mas assim, e quantas pessoas não existiam como Midoriya, que queriam ser heróis, que tinham poder ruim ou que não tinham poder? Sabe, essas pessoas também existem. E o Vigilantes, ele mostra como que essa pessoa pode fazer a diferença sem encontrar o All Might, sem encontrar um deus. Claro, o Koichi ele encontra um mestre, digamos assim, o tiozão lá, só que ele não é tão grandioso quanto o All É. Might.
Esse tiozão é muito engraçado, né? Knuckle Duster é o nome dele. E basicamente o design dele me chamou a atenção, que é um cara bombado, ele tem uma barba mal feita e ele tem todo o aspecto de uma pessoa fracassada. Ele é aquele tiozão de meia idade que ele não fez nada na vida dele e por isso ele se sente muito aflito. É como se ele descarregasse a raiva nas pessoas. Então o E ele é mangá muito tem violento. isso. É muito legal que ele, tipo, não tem todo esse polimento que tem na obra original. Não, ele deita o cacete em todo mundo. É. Ao ponto do protagonista chegar lá, ei, para aqui, não bate nesse maluco não, senão ele vai morrer, né? Então tem essa pegada, que é muito diferente pra um mestre. Normalmente o mestre é o sensei, né, como a gente chama, ele é o cara que ele vai passar uma sabedoria, é um cara mais centrado, digamos assim, mais sensato também. E o tiozão, ele traz ainda um questionamento que muita gente tinha. Mas espera, e heróis tipo Batman, que não tem poderes, mas se viram bem? Isso. Esse personagem, ele apresenta bem isso. Sabe, ele mostra, ó, eles conseguem lutar contra vilões. Eles se ferram, mas eles conseguem. Isso. Tem até um cameozinho com a Aizawa, né, logo ali no início, né, o Eraserhead da obra principal, que ele mostra isso, né, porque ele tem aquela individualidade de anular a individualidade dos outros. Então, até achei que nessa questão de cameo, essas aparições da obra principal, eles tem, claro, algumas mais gratuitas, mas algumas situam essa questão dos personagens novos também, né, eles têm uma funçãozinha. Eles desenvolvem alguns personagens secundários da obra principal. E pelo que eu vi já, no futuro, nos próximos volumes, a gente também vai ser apresentado a mais base de outros personagens. Ele realmente situa alguns personagens ali. E é muito bom porque tem muita gente da obra principal que não tem um backstory tão amplo. A gente sabe um pouco do passado dele, aquela ideia simples, mas tão amplo não. E essa obra apresenta. O que é engraçado porque uma das palavras ali dos envolvidos na criação é que eles não queriam destoar tanto assim da obra original ao ponto de colocar uma coisa inédita que pudesse contribuir demais pra obra original, sabe? Mas ao mesmo tempo ele faz essas contextualizações, que eu acho excelente, eu não tô criticando, mas é engraçado que nos próprios volumes em que você tem esse complemento, eles dizem que a ideia não era complementar. Claro que, obviamente, você não vai ter a obra original saindo dos caminhos por causa dos vigilantes, mas tem muita coisa que agrega bastante, faz muito mais sentido você ver o que tá acontecendo aqui, depois pegar a obra original pra ler, do que sem essa contextualização. Então eu acho que, apesar de não mudar de fato, a contextualização agrega naquele personagem, faz com que eles pareçam mais humanos, as motivações fiquem mais interessantes. Então é uma coisa que eu tô muito curioso pra ver como que vai ser apresentada, né? Eu gosto de todo esse conceito de apresentar melhor as coisas e tudo, porque é um spin-off que eu sinto que faz diferença tá lendo, que apresenta realmente um outro lado da sociedade, que apresenta algo novo, que não é um spin-off tão aleatório. Inclusive, eu particularmente acho a premissa do Vigilantes muito mais interessante do que a premissa do Boku no Hero. Se fosse uma obra que não fosse um spin-off do Boku no Hero, que fosse uma obra paralela, eu iria acompanhar, porque eu gostei da premissa, eu gostei da história, não por ser um Boku no Hero, justamente por ser um paralelo ao Boku no Hero. Isso, até acho que gente que não conhece a obra principal pode começar pelo Vigilantes. Acho que é interessante, porque ele consegue criar o seu próprio universo, né? E depois até ir ler a principal, né? Não, eu acho que funciona. Eu acho que funciona. Acho que é bem famoso, a galera deve ter lido ali já, né? Também. Não. É que o Boku no Hero, a base, é que o Vigilantes, ele dá base pro Boku no Hero. Mas o Vigilantes não pega e apresenta as coisas que o Boku no Hero já apresentou. Ele não vai explicar tudo ali das individualidades. Ele dá um pequeno contexto, mas ele não vai explicar daquela forma ampla que a série principal até fica no anime, né? Todo santo episódio. Olha, isso aqui, ó. Individualidades. E outra. A apresentação da obra, o que é legal no Vigilantes é que tu pega pra ler e ele mostra um lado mais podre da sociedade perfeito do Boku no Hero. Não faz sentido tu ler o Vigilantes e depois assistir o Boku no Hero, porque tu só vai ver o lado feliz da sociedade ruim. E isso não agrega tanto assim. Tipo, eu acho que o cara pode começar, mas realmente eu vou na tua vibe aí pelo original, sim. Isso aí eu concordo. Tanto que ele se passa antes também, né? Então tem isso aí que vai pegar esses contextos. Mas eu sinto que se o cara começar a ler o spin-off, ele também, digamos que ele vai conseguir entender, sabe? Não é aquela coisa que exige a obra principal, né? Nesse sentido. O que é bom também, o spin-off, porque tem muita gente que conhece, não no caso do Boku no Hero, que é muito famoso, mas muita gente conhece obras principais por causa de spin-offs, né? Então eu acho que essa independência é legal. Tem muito spin-off que é bem mais aleatório. Por exemplo, o Keyholder e Negima. O Keyholder, teoricamente, é uma continuação de Negima, e no começo ele é uma obra bem solta, sabe? Ele não tenta ser uma continuação direta. Depois, ele vira completamente uma continuação de Ukiho, de Negima,
e o cara que só leu o Keyholder fica totalmente perdido. Que é o meu Complicado. caso. É. Eu nem sabia disso, nem sabia que o Keyholder era baseado em outro mangá, que era uma sequência, eu nem sabia. Eu pensei que Sim, era é uma totalmente sequência. independente, então é um cuidado que isso tem que ter mesmo. Né? Acho que as principais críticas até que o Zé tava apontando aqui, do Vigilantes, é o início, né? Pode comentar aí um. Não, o início, ele é muito apressado. Eu entendo, é o começo de uma obra, é o início de uma obra, só que tudo é muito apressado. O time principal ali, ele se reúne muito rápido. E, tipo, em um capítulo, dois, eles já estão super juntos e é isso, sabe? Aham. Tu não tem nem muito questionamento. Eles se aceitam muito rápido. Isso eu acho um problema, mas ok, sabe? É É. um ritmo meio acelerado. Pelo Eu menos até depois eles tentam, né? No caso, por exemplo, da Pop Step, que é uma das personagens desse grupinho, aí explica um pouquinho, mostra uma coisa do passado, uma relação que ela teria com o Koichi, que eu acho que funciona bem, até interessante, uma coisa que eu fico curioso pra saber como que seria a dinâmica, mas de fato, sim, opa, vamos aqui salvar a galera do crime, é bem isso mesmo, aquela coisa meio estereotipada. E uma coisa também que eu acho que é legal que esse mangá fez é o traço dele. Não que o traço seja bonito, mas uma coisa que me incomoda no Boku no Hero original é que o traço em si é muito bonito, só que eu sinto que ele é muito pesado. Ele não tem uma distribuição tão boa de quadros. Eu acho que as cenas de ação são meio truncadas, não tem Uhum. tanta velocidade. E o personagem do Vigilantes, o poder dele é deslizar. Se o traço for truncado, não Vai vai ficar ser muito legal. estranho, E ficar muito estranho. Então o traço, por mais que tenha uma estética bem simples, ele tenta pegar uma estética um pouco mais dark do Boku no Hero, né? Uhum. Usando mais aspecto de sombra, mas ele consegue fazer uma fluidez melhor. A parte dos personagens, do design, é tudo bem simples. Sabe, as coisas ali, o traço base é bem simples, é bem genérico até. Tem uma identidade bem pequena. Mas a fluidez funciona muito bem. Ele é um mangá que é agradável de ler. O traço não é um destaque gigante, mas é uma coisa agradável de ler. É, isso. Eu acho que até em certos pontos ele ajuda, né, na obra, porque, por exemplo, tem mangá, não é bem um caso de Boku no Hero, mas Black Clover, algumas lutas, por exemplo, de Black Clover é bem essa coisa estática. No Boku no Hero eu sinto que é estático, mas em Black Clover, em algumas situações eu sinto que é mais estático ainda, né, que é criar aqueles frames de efeito. Eu acho que às vezes, sim, o frame de efeito, a página dupla, aquela parte ali que é mais pra representar o impacto, é bonito de ver, entendeu? O traço de Black Clover, por exemplo, eu gosto, acho muito bem feito. Só que essa coisa do movimento, ela tira, sabe? É porque isso daí são cenas que são feitas pra ser um clímax, por Isso, exemplo. Essas isso. cenas mais pesadas. Só que aí que tá. A partir do momento que todo o ataque é um clímax, o mangá não tem mais um clímax. Ele não tem, é tipo tudo padronizado, é nivelar por cima, entre aspas, o que acaba sendo nivelado por baixo. É bem isso mesmo. E isso é uma das coisas que eu vejo quando as pessoas elas pegam um anime, aí vão ler um mangá, né? Às vezes aquela obra, é uma coisa específica da obra, tipo, é uma coisa bem estática, mas tu tem exemplos muito fortes de quadrinização boa pra mangá que parece que tu tá vendo uma animação, né? Parece até coisa de louco, mas é bem assim, que é o caso do Fire Force, que a gente vai até comentar num Shagcast mais pra frente. Ele dá esse sentimento. Então, eu acho muito bom quando o autor ele realmente traz isso pra obra, né? Que. E as próprias lutas, além de ser mais fluido, uma coisa que é legal é que algumas têm uma estratégia maior do que as de Boku no Hero. Porque tem Isso. lutas É. estratégicas em Boku no Hero, só que a estratégia de Boku no Hero eu acho que é muito mais fácil de ser elaborada, porque os personagens têm poderes mirabolantes. Então é mais tranquilo de fazer uma estratégia, e algumas lutas é só porrada pura. No Vigilantes, por todo mundo ou não ter poder ou ter um poder merda, Eles têm que pensar melhor, eles né? têm que pensar mais. Eles têm que pensar como ganhar de uma forma diferente. Claro, tem momentos que o tiozão só chega e mete a porrada. Mas em algumas lutas maiores eles têm uma estratégia. Isso é bom também, isso é bom também, porque dá aquele aspecto realista, tenta criar um momento de tensão. A gente sabe que pelo aspecto da obra, a galera normalmente vai sair dali ilesa, mas pelo menos eles tentam criar com uma violência um pouco mais visual, ali os personagens ficam, digamos que sujos ali no combate, né? É porque ele é muito mais dark do que o Boku no Hero. O Boku no Hero ele é muito clean nas lutas, né? Até porque E aquela tipo, temática de herói também, né? Que tenta pegar clean. tipo, o Vigilantes, ele não tem umas situações pesadas, ele não tem um contexto total pesado, sabe? Ele não tem um clima geral pesado. Ele tem um clima bem leve, ele tem um clima tranquilo. Só que o que ele mostra com esse clima mais leve é uma sociedade, um lado mais fracassado da sociedade. Isso. Por isso que é Aham. interessante. Ele passa algo mais fracassado de uma forma mais alegre, sabe? De uma forma mais descontraída.
sabe? Não tanto quanto o original, mas ainda de uma forma mais descontraída. É isso que eu acho que é o diferencial. Mas eu creio que a gente falou aqui basicamente de tudo, né? Tiver mais alguma coisa pra Basicamente. acrescentar? Não, é basicamente só isso. Pra quem gosta de Boku no Hero, eu acho que vale a pena. Se tu só acompanha Boku no Hero, mas não gosta tanto, acho que também vale a pena. Talvez te dê um clima, um clima de uma obra diferente. Eu mesmo não gosto tanto de Boku no Hero, mas eu me apeguei bastante ao Vigilante porque tem uma premissa que me prende mais. Isso. A premissa realmente é bem interessante. Então é isso, gente. Eu vou deixar aí embaixo os links aí da Amazon pra quem quiser comprar os volumes de Vigilante. Tem 2 por enquanto e eu acredito que a JBC deve lançar o resto nesses blocos, né? Porque os 2 saíram 2 em 2. simultaneamente. 2 em 2, né? Tá, valeu. Então, enfim, né? Logo mais a gente vai estar com vários volumes aqui no Brasil. Se eu não tô enganado, a última vez que eu vi ele tava com 9 no Japão, né? Então não é uma coleção tão grande, que é bom. Sai 3 por ano, inclusive. E tá na É. reta final no Japão. Então é bem interessante pra quem quer começar, que não quer comprar aquela obra de mais de 20 volumes, tá aí uma boa pedida aí, que é o Vigilantes. Então é isso, tá aí na descrição. Abraço pra todos vocês, até mais, pessoal. Falou!